Bem, nós estamos vendo o exemplo da pirâmide egípcia, né, que não era originalmente como ela se apresenta hoje, semi-destruída, mas ela era resplandecente em dourado no alto, né, onde é que havia uma parte, digamos assim, considerada superior e que deveria ser preservada. E exatamente por terem colocado ouro lá, é que ela foi menos preservada, porque ela foi destruída, né? Então, por exemplo, o Albert tem uma expressão que diz que o belo poderia ajudar a preservar as obras, né? De fato, o que aconteceu na história é que muitas vezes as obras foram destruídas exatamente por serem belas, né? Eu uma vez estive em Portugal, né, eu visitei lá, eu acho que o túmulo de Dom Pedro I, o deles lá, né? E as cabecinhas das esculturas que estavam lá no túmulo tinham todas sido decapitadas pelas tropas de Napoleão quando invadiram lá, né? Não podendo cortar a cabeça da família real, cortaram da representação dela lá no túmulo, né? Então, se tínhamos retomado a expressão que aparece no Freud, em francês, Lemieux, c'est l'ennemi du bon, né? Em que, sabe, o melhor é inimigo do bom, né? Isso parece que é uma variação de algo que aparece em Montesquieu, que diz Lemieux é le mortel ennemi du bien, né? O melhor é um inimigo mortal do bom, né? Parece que à primeira vista aquilo tinha um sentido de dizer que pessoas acham que o que elas alcançaram não é suficiente porque elas têm uma meta mais adiante que seria o melhor, que seria inalcançável, né? Como se você que tentasse chegar ao sol indo para o sol poente e achando que o sol estaria por trás da próxima montanha, entendeu? E não estaria, né? Mas veja bem, aí para mim você teria chegado até lá, né? De outro modo você não teria chegado, você tem uma espécie de utopia a dirigir a sociedade, né? Agora, eu não sei se a frase é, como tal, bem correta, sabe? Porque não só parece que o melhor é inimigo do bom, né? No sentido de querer persegui-lo, né? Ou ser uma meta inalcançável para o que é apenas bom, né? E aí o bom nem aparece como suficiente, porque ele parece como insuficiente, portanto, como ruim, né? O segundo momento é se melhor, é como se ele estivesse o melhor sempre preocupado em rebaixar o bom, né? Mas eu não me parece que isso esteja muito correto, não, porque se o melhor estivesse preocupado em rebaixar o bom como sendo apenas bonzinho ou mediano, ou se não medíocre, né, ele não seria bom o suficiente. Quer dizer, o que um caracteriza como melhor é o fato dele perceber um espaço de desenvolvimento que o bom não consegue. Então, o bom, o melhor não pode tomar como referência o bom, né? Ele tem que ver algo adiante até de si mesmo para poder se tornar melhor, né? Agora, eu acho que a inversão do provérbio é melhor. O bom é inimigo do melhor. Quer dizer, para mim, na minha experiência na universidade brasileira, tá? O melhor não está preocupado em denegrir o bom, mas o bom está preocupado em rebaixar o melhor. Isso na ditadura militar foi assim, quer dizer, o critério de eliminação dos professores da universidade, ela pegou os melhores professores.
os melhores professores que eu tive na Federal do Rio Grande do Sul foram todos caçados. Quer dizer, eles foram eliminados da universidade e depois você teve uma geração criada à sombra do desaparecimento dos melhores pensadores de referência que se tinha na época. Eu não digo que fosse ideal, não, entendeu? Mas era um começo. Então, vejam, o bom tem uma necessidade de rebaixar o melhor. E para acabar com a concorrência, que esteja acima dele. Eu tive uma vez uma conversa de um psicanalista que me visitou no apartamento lá em Perdizes, trazido por uma colega minha. Esse psicanalista era muito envolvido com coisas de literatura, foi um grande tradutor, já deve ter falecido. Ele insistiu muito na concepção de que, na experiência dele, para aqueles que são, vamos dizer, medianos, ou até um pouco melhores que a média, quem seja melhor se torna uma espécie de espectro de opressão, como se veja bem, é preciso separar muito claramente entre o que esse outro melhor produz, ou o que ele pretende fazer, ou o que ele consegue fazer, e aquilo que esse invejoso sente em relação a ele, o espectro que ele constrói dentro de si. Então, esse outro que ele supõe que seja genial, que seja absoluto, tal, entendeu? Se torna uma espécie de fantasmagoria interior que oprime o sujeito, porque ele vai fazer o que ele gostaria de fazer, mas ele próprio não consegue. Então, ele tem que destruir esse fantasma e, nessa ação, ele age contra aquele que representaria concretamente esse fantasma interior. Sabe? Então, o nosso problema não é aqui essa ânsia interior do narcisismo e da megalomania dele e tal, entendeu? Que é uma coisa que está muito esparsa na sociedade. É dominante, inclusive, na sociedade. Quer dizer, a motivação básica da crença na imortalidade da alma e do culto religioso por aí é narcisismo e megalomania. É achar que o sujeito é tão precioso que ele tem que ser preservado por toda a eternidade. Ele é tão importante que ele foi criatura de um Deus que teve que criá-lo. Não é simplesmente o produto é uma evolução de um tipo de primatas, entendeu? E muito menos eles estão dispostos a pensar o problema fundamental, que é nós termos hoje a era do homem, como o Heidegger começou a chamar isso, em que o homem domina o planeta inteiro, destrói milhares de espécies de animais e plantas a cada ano, altera a geografia do planeta inteiro, altera a temperatura do planeta, altera o clima do planeta. Portanto, não é mais a era dos dinossauros. Os dinossauros, por maiores que fossem, eles não conseguiram fazer o que esse mamífero bípede tem conseguido fazer. Tá? E vejam, nós estamos numa era de viagens espaciais em que a gente consegue ver a Terra como um chamado planeta azul extremamente frágil. E há 2 semanas tivemos aquele ator que foi para os espaços siderais e ele inverteu a expressão que o primeiro russo disse que a Terra é azul. Tá? Ele olhou para cima e viu que o céu é negro, negro mesmo, não tem nada, entendeu? Nós estamos perdidos sozinhos no meio dos espaços siderais.
num planeta que é uma absoluta exceção no sentido de ter atmosfera, ter ar, ter água, entendeu? Ter uma temperatura tolerável à vida, entendeu? E isso não vai se repetir de novo. Não. O próximo sistema solar vai estar lá em Aldebaran, que fica a 8 anos-luz. Parece pouco, mas é 300 mil quilômetros multiplicado por 60, multiplicado por 60, multiplicado por 24, multiplicado por 365, multiplicado por 8. Isso é muita quilometragem. Então, vejam, o que eu estou querendo dizer é que talvez, por que essas grandes obras permanecem? Né? E eu estava falando de uma grande obra como a República do Platão, e não estou falando dela como grande obra filosófica, estou falando como grande obra literária, tá? Em que a grandeza literária permanece a despeito da fragilidade filosófica do argumento, sabe? É preciso distinguir claramente. A obra se salva disso. Vejam, a trilogia tebana, ela não morre com a morte dos deuses gregos. Ela se mantém, apesar de eu fazer o diagnóstico de que a obra seja uma peça ideológica que quer provar a existência dos deuses e que eu tenho que acreditar nos deuses porque o que eles dizem acaba acontecendo. Mesmo que eu diga acaba acontecendo porque o personagem principal acredita na existência dos deuses, e os outros ao redor também acreditam, né? Eu vejo que há uma manipulação, mas a peça me permite ler a obra como uma tentativa de manipulação. E, portanto, ela é uma espécie de denúncia da manipulação e o aceno para alguma coisa que vai além do horizonte da crença nos deuses gregos e da manipulação de uma teocracia que já desapareceu. Então, eu estou insistindo em outros modos de leitura. Nós temos esse semestre insistido na questão da liberdade hermenêutica, que é pouco praticada, porque a origem da hermenêutica está na exegese religiosa e ela só podia reiterar os pressupostos da crença do texto sacro que estava sendo lido e interpretado. Né? Então, vejam, nas grandes obras artísticas e até filosóficas, eu diria, se operam contradições tensas entre aquilo que é dito e aquilo que a obra quer sugerir e que vai além do que na época se podia manifestar claramente. Sabe? Há uma diferença, como se ela projetasse uma sombra de si mesma que vai além de si mesma. Tá? Os leitores comuns não percebem isso. Eles estão treinados apenas a repetir a superfície do que é dito, tá? E não examinam a tensão entre isso. É muito fácil dizer, o Descartes diz, cogito ergo sum, penso, logo existo. E não se examina que ele antes disse, porque eu existo é que eu penso. Sabe? E a tensão entre os dois. Né? E a tensão que existe aí implícita no resto da frase, que não é citada, eu posso duvidar de tudo, menos duvidar de que esteja duvidando da existência de Deus e da existência da alma imortal. Sabe? Essa diferença é fundamental. E eu só vou perceber a diferença do pensar filosófico se eu percebo a limitação do pensar religioso. Que ele acreditasse ou não, que só declarasse, que fazia de conta que acreditava para poder repassar a obra dele adiante, isso é menor diante do fato dele ter dado o passo adiante. Tá? Então, vejam, na República de Platão, o Sócrates argumenta que o homem de ouro, predestinado ao mando, pode ser filho de um homem de ferro.
Então, ele aparenta propor a aristocracia do mérito, mas, na verdade, a imagem que ele dá lá da caverna é que só vai ter mérito quem tiver sangue. Quem pertencer à classe ociosa, que tem escravos que fiquem sustentando eles lá. Tá? E o próprio Platão não discute isso adiante, não. Mas ele registrou isso e botou a tensão entre o plano, vamos dizer, da imagem contada e o plano do argumento filosófico. E a obra, nessa tensão, vai além da própria imagem, vai muito mais além do que o argumento. Só que, durante 2.500 anos, isso não tem sido lido. Sabe? Quando ele falou do Ágaton, no livro sexto, né? E isso foi traduzido como subumem, quando, na verdade, era a condição de possibilidade, e era, no caso, a luz para a vista. Existem outras condições de possibilidade para o olfato, por exemplo, né? Que é o ar, né? A saliva para o gosto, né? Pode ser a água para o som também, pode ser o metal e não só o ar, a transmissão de som. Né? Só que ele não precisava ter dito isso, ele já deu o exemplo básico lá da vista. Né? Se não pensaram adiante isso, pior para os outros. Tá? Por exemplo, o Nietzsche xinga muito o Sócrates. Né? E aí, no livro de filósofo, o livro do filósofo, eles perguntam por que eu xingo tanto o Sócrates. Porque eu sou parecido com ele, no sentido até de não dizer diretamente o que ele pensa, de camuflar o que ele estava pensando, porque não podia ser dito plenamente. Tá? A mesma Bíblia, por exemplo, tem profundas contradições de uma parte para outra. Só que a exegese religiosa tratou de eliminar essas contradições, ou de não questionar. Tá? Nasceu, por exemplo, você acha que tem sentido para um pai fazer um filho só para ele sofrer e ser morto? Sabe, é a prova maior de amor à humanidade. É a melhor correção a um erro que o próprio Deus Pai tinha cometido oficialmente pela criação da humanidade. Ele não podia ter feito um ser humano melhor. Quer dizer, há uma série de contradições aí que não são examinadas. Né? Se proíbe na lei de Moisés, no primeiro mandamento, que se faça qualquer escultura, qualquer imagem, qualquer ser embaixo, dentro da água, sobre a terra e no ar. Mas logo em seguida, quando os judeus são picados por serpentes no deserto, o Jeová manda fazer uma escultura de uma serpente e quem olhasse para ela ficaria curado. Quer dizer, sabe, e essa bobagem negativista, negacionista, entendeu? É repetida por aí, como se Deus quer, tudo só pode, entendeu? Quer dizer, os milagres são cheios de fake oldies. Né? Mas, por exemplo, o Nietzsche chama atenção sobre essa questão da contradição da imagem, mas Deus tudo pode. Tá? Não tem o mandamento do não matarás, na primeira edição dos 10 mandamentos. Não sei se tinha. Na segunda tem, né? Mas a primeira coisa que ele manda fazer, Moisés, é matar todos aqueles que estavam dançando em torno do bezerro de ouro, que era o deus antigo dos judeus, e deus de vários povos na região. O primeiro mandamento da lei de Moisés não é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a versão que a Igreja Católica diz. Mas o primeiro mandamento tem uma proteção às crianças. Proíbe fazer violência contra as crianças. Isso foi retirado, isso foi criminoso da parte da Igreja. Sabe? E depois tem essa questão da destruição de estátuas, que os cristãos praticaram contra a arte grega. Eles destruíram 170 estátuas lá em Olímpia. Todos os ganhadores dos Jogos Olímpicos tinham uma estátua. As estátuas estavam nuas. Eles quebraram tudo. Sobraram os pés de uma lá.
Então, vejam, aí diz, não, você não tem que estar discutindo essas coisas religiosas quando está discutindo estética. Não, desculpe. A estética é derivada de uma parte da metafísica que chama metafísica psicológica. E uma outra parte dessa metafísica específica é a teologia. Então, para eu entender o substrato metafísico que orienta o pensamento em torno do estético, eu tenho que entender essa dimensão da relação entre o divino e o humano. Tá? Agora, vejam, quando há o interdito no livro de Moisés sobre fazer imagens ou figuras de entes, né? Bom, nesse sentido, você não poderia ser judeu e ser artista, né? Ser pintor ou escultor, não poderia. Né? Dão a explicação que esse é um dos motivos porque a arte árabe não era figurativa, e sim abstrata. Né? Mas em alguns períodos ela foi figurativa também. Né? Mas veja, quando surge essa proibição, é o Moisés que sobe o morro, conversa com o senhor, chama, o senhor aparece, fornece as tábuas. Moisés desce o morro. A turba está lá dançando em torno de uma estátua de um bezerro. Se faz a matança dos dançantes. Moisés volta a subir o morro, etc. Vejam, o próprio texto é uma sucessão de imagens que proíbe que se faça imagens. E essa contradição evidente, clara, não é discutida numa aula de catecismo, não é discutida numa aula num sermão religioso, numa aula sobre filosofia da religião. Tá? E não é discutida nos cursos de letras, porque isso não é literatura. Isso é literatura, sim. E uma literatura de muito interessante qualidade. Entendeu? O grande refúgio do estilo sublime literário está no texto bíblico. Tá? Então, o Nietzsche começa a levantar essas questões, por exemplo, um dos mandamentos é não cobiçarás a mulher do próximo. Mas por que é cobiçarás ou não desejarás? Porque a mulher é uma propriedade. Tá? E a cobiça como uma propriedade de querer ter terra, gado, gente, a mulher. Uma escrava sexual nesse sentido. Por que isso não é discutido? Por que se deixa? Mas veja, ele proíbe que se cobice a mulher do próximo e o Jeová depois fatura a mulher de um marceneiro chamado José. Tá? Então, talvez o José não estivesse tão próximo, sim, ele estava trabalhando em outra cidade. Né? Então, isso aparece no Evangelho de Maria, tá? Mas isso não é discutido. Sabe? Quer dizer, eu estou querendo dizer que não há uma liberdade hermenêutica disso tudo. Tá? E eu não estou falando aqui só nas aulas de catecismo de determinadas religiões. Eu estou falando também na universidade, nos cursos de letras, etc. Tá? Hoje em dia, a universidade não discute os grandes problemas, entendeu? Só tenta ver se vai conseguir mais verba, o governo corta 92% das verbas e aí a saída é ver se tem dinheiro na FAPDF ou outro lugar e não se discute o que está em jogo. Né? A gente já discutiu a parábola do bom samaritano, eu acho. Né? Quer dizer, ela é, no fundo, ilógica, porque sempre vai ter mais gente com mais necessidade e, daqui a pouco, você cortando o manto pela metade, a metade vai ter que ser cortada e nova metade, e não vai sobrar um confete para cada um. Né? Vejam, o que é que nós temos aqui em jogo? Né? É a liberdade hermenêutica, que quase não existe. Né? E ela afeta muito. Por exemplo, qual a relação entre socialismo e cristianismo? Né? O socialismo utópico, a cada um segundo as suas necessidades.
Isso pode soar muito bem, mas em termos de administração política é um desastre, porque as necessidades das pessoas se tornam infinitas. Então, a política é a administração das carências, né? Recursos limitados para desejos infinitos. Então, vejam, nós temos aqui a questão das categorias que estão na definição de Deus, tá? E da questão da geometria, tá? Que não são discutidas. Quer dizer, o predomínio do pensamento dito científico-matemático, tá? É uma forma de pitagorismo. O cristianismo é uma forma de pensamento pitagórico, né? Em Tomás de Aquino, aquelas ideias que seriam puramente formais da mente divina são equivalentes aos números que estavam entre os pitagóricos, os números como origem de todas as coisas. E o Aristóteles diz com toda a clareza, tá, contra os pitagóricos, que os números são derivados das coisas. Que eu tenho uma coisa, outra coisa, conto 1, 2, 3, e os meus números são derivados dessas coisas que existem. E não são os números que geram as coisas, sabe? Então, os escolásticos falavam do grande mestre, diziam que seguiam, mas eles estavam traindo o mestre Aristóteles o tempo todo, né? Quer dizer, mas isso é aquilo em que a grande maioria da população até hoje acredita, sabe? Porque Deus fez o mundo, e se Deus fez o mundo como ele é, precisa aceitar como ele é. Então, os miseráveis que se conformem com a sua miséria, porque Deus assim quis. Isso é muito fácil. E enquanto a gente não estiver discutindo esses fundamentos últimos, a gente não vai conseguir pensar adiante. Tá? Quer dizer, há registros de Heidegger, por exemplo, em que ele diz essa questão de ser democrático ou totalitário, ser de direita ou de esquerda, parlamentarista ou não parlamentarista, entendeu? Se autoritário ou não, isso são derivações do pensamento da era moderna, que vem para ele lá do tempo do Descartes, que o sujeito se torna o fundamento de todo o pensamento. Deixa de ser as coisas, a revelação das coisas, para ser o sujeito que pensa. Eu é que, pensando, reconstituo o mundo. Né? E eu desenvolvo esse pensamento de tal maneira que eu possa dominar o mundo. E nós ainda estamos completando esse ciclo histórico de dominação do mundo pelo pensamento, pelo sujeito que pensa. Isso é diferente da definição do homem como criatura de Deus. Né? E é diferente também do homem grego, que o ser humano seria uma elaboração de Prometeu a partir de uma ordem de Zeus. Né? Então, vejam, o homem que nós temos hoje, né, teria de ser completamente diferente. Quem coloca isso em parte é o Nietzsche, porque o Nietzsche parte do Darwin, sabe? E o Darwin fala da evolução das espécies. Eu não sei se dá para falar propriamente em evolução, porque a evolução é um progresso, um prográdio. Tá? E, na verdade, na espécie humana, a gente tem grandemente uma involução da natureza, no sentido de ela ter gerado uma espécie de ser que é capaz de destruir mais que qualquer outra espécie anterior conseguiu. Tá? Então, o homem é mau por natureza. Tá? O homem não presta, o homem é destrutivo. Esse negócio do Helder dizer que o homem é o retro-olhar criativo, não, ele diz poeticamente habita o homem sobre a terra. Não é. É destrutivamente o homem perpassa pela terra,
sabe? É bem diferente. É muito ingênuo dizer que é poeticamente, criativamente. E daí vem os românticos alemães vão dizer o homem é o retroolhar criativo da natureza sobre si mesmo. Não, não. Ele é uma retroação destrutiva da natureza sobre si mesmo, sabe? E é preciso ter uma clareza sobre essa situação, sabe? O problema político fundamental já não é mais repartir os privilégios dos ricos entre os pobres, para que todos possam ter um pouco mais do que eles têm. Isso é um problema importante? É. O Nietzsche vai dizer assim, as pessoas terem direito à educação, à saúde, à moradia, a emprego. Isso é tão óbvio que não precisamos nem ficar discutindo sobre isso. Mas a pergunta é se elas vão ser felizes tendo tudo isso. Se você olha o cinema, a literatura, a televisão dos países do norte da Europa, onde ninguém está passando fome, porque se passar fome, se não tiver bom abrigo, se não tiver boa roupa, entendeu? Ele não vai sobreviver ao frio do longo inverno que tem lá, sabe? Não vai sobreviver, não vai existir mais. Tá? Se tivéssemos aqui no Brasil o clima que se tem na Suécia ou Finlândia, entendeu? A maior parte da população do Brasil morreria, sabe? E agora as perguntas, a pergunta é se as pessoas lá são realmente felizes ou se elas são profundamente melancólicas, tristes, perguntando se a vida não tem sentido ou não tem, entendeu? Se é possível preservar o planeta ou não. Tá? Que futuro vão ter essas futuras gerações? Os amigos meus tiveram um neto agora, entendeu? A Terra vai ser abrigo para essa criança que nasceu e não foi perguntado se ela queria nascer ou não. Ela vai ter bons pais? Vai, melhor do que os pais que a gente teve, entendeu? Mas basta isso, né? Então, vejam, o livro A Evolução das Espécies, do Darwin, foi fundamental para o Nietzsche, e ele é fundamental para ser lido. Todo mundo na universidade deveria ter lido esse livro, deveria ter lido no segundo grau já. Entendeu? E significa que a natureza o tempo todo está fazendo experimentos. Os filhos nunca são idênticos aos pais. Eles podem ser semelhantes, mas a volta bem a natureza faz experimentos de gerar crias diferentes, né? A maior parte desaparece porque não dá certo, né? Mas pode surgir alguma que seja mais apta, tá? Vejam bem, o mais apto do Darwin não é o mais forte, né? É o que vai ter condições de sobreviver naquelas condições. Então, por exemplo, o Nietzsche vai dizer um gênio é como um dinossauro antigo, entendeu? Que dependia de muita alimentação naquele lugar que estivesse. Então, ele é o tipo mais vulnerável também, o que mais facilmente pode ser destruído, sabe? E ele vai ser preservado? Provavelmente não, né? A maior parte dos gênios nunca chega a produzir a obra genial que eles tinham potencial de produzir. Eles são destruídos no meio do percurso, especialmente por um sistema educacional que é basicamente uma domesticação, para usar o termo que o Nietzsche usava. Tá? Mas, por exemplo, se vocês olharem o Zaratustra do Nietzsche, né, a preocupação dele é saber que tipo de ser humano seria preciso existir depois do homem histórico que nós temos instaurado e que seguramente fracassou. Né? E vejam bem, quanto mais os séculos avançam, maiores os genocídios cometidos pela própria humanidade contra si mesma, sabe? E hoje nós temos com a agroindústria, por exemplo, tratores destruindo mecanicamente as coisas e tudo é feito em função da sobrevivência da espécie humana. E, com isso, muitas espécies de animais e plantas estão sendo destruídas. Tá?
Vejam, quando esse problema apareceu no começo da Era Moderna, eles colocaram uma série de problemas que foram esquecidos durante esse período. Agora, a universidade quer só desenvolver a tecnologia. Os editais são para ciência aplicada. Entendeu? Aqui na Faculdade de Arquitetura, uma linha como estética e semiótica, quase não tem interessados, mas vai ver quanto vai ter na parte tecnológica. Está cheio de gente. Tá? Agora, as questões que a gente está colocando não tem nada a ver com o que eles fazem? Claro que tem, mas é pensar os fundamentos. Tá? Vejam, pode parecer uma bobagem, entendeu? Mas, por exemplo, em Descartes, né? O que é mais importante, o conceito ou a imagem? Ele vai dizer, não, eu vejo uma torre, eu acho que ela é redonda. Chego perto, percebo que ela é quadrada. Os meus sentidos me enganaram. Por que ele esquece entre aspas, esquece de argumentar, é que a correção que ele fez de passar de redonda para quadrado foi pelas vistas dele. Ele só não estava vendo direito antes, mas quem corrigiu foram os sentidos. Tá? Ou ele vai dizer, tudo bem, um triângulo é uma figura geométrica com 3 ângulos. Tá? É bem claro isso. Esse é um modelo de ideia clara, tá? De verdadeira. Mas eu posso ver os 3 ângulos que existem lá de fora do triângulo também. Aí seriam 6. Tá? Mas vejam, o que é um quilógono? Um miliógono? Nem sabe o que é isso. Uma figura geométrica com 1000 lados. É um quilógono. A definição é clara. Um miliógono é uma figura geométrica com 1 milhão de lados. Só que a imagem de um quilógono ou do miliógono é extremamente imprecisa. A gente não conseguiria, pela vista, propriamente distinguir entre 950 e 1050. Entre 999 mil e 1 milhão e 100, sabe? Mas o problema é, por exemplo, para o período, por exemplo, se você tiver uma figura geométrica com uma infinitude de lados, quantos lados você vai ter? Nenhum, porque você vai ter uma esfera. No máximo, você vai ter 2 lados, um de dentro e um de fora, sabe? Mas o Pascal estava percebendo isso. Entendeu? Por exemplo, a distância entre 0 e infinito é uma distância. Então, 0 a infinito é 1, mas 1 é igual a infinito. E isso é um absurdo matemático. Né? Então, vejam, isso que é o modelo em que na época era considerado um problema, deixou de ser um problema. 1 mais 1 é igual a 2 e acabou-se. Mas não é igual a 2. Sabe? 2 mais 2 igual a 4. Uma coisa é ter 2 ninhos com um ovo cada um e ter um outro ninho com 2 ovos dentro dele. Não é a mesma coisa. E vejam bem, a gente não está mais interessado na limitação dos conceitos. Por exemplo, a crítica do juízo do Kant, a gente não pode entender senão como uma complementação à crítica da razão pura. Por que ele não escreveu um ensaio sobre a razão pura? E escreveu sobre a crítica da razão pura. E depois escreveu uma crítica da razão prática. E depois escreveu uma crítica do juízo. Por quê? Porque a razão não vai conseguir ser razão se ela não perceber as suas limitações. E o juízo do belo é para ele importante porque é aquele juízo que eu profiro sem ter um conceito que me sustente a definição. O belo é o que sem conceito agrada, sabe? Então, é para isso que ele tratou do estético. Né? Aí ficam só vendo as definições do belo, tem que se repetir aquilo, e nada daquilo é um problema. Por que ele deu 4 definições do belo? Quem percebeu isso, por exemplo, claramente, foi
o Zoller, Carlos Zoller, das aulas que ele deu lá por volta de 1815, em Berlim, isso se perdeu a noção disso, entendeu? Então, vejam, é a questão de percepção dos sistemas de pensamento. O Pascal, por exemplo, ele contrapõe, né, o esprit de finesse ao esprit de geometria. O que quer dizer isso? O espírito de geometria é capaz de perceber as unidades, as identidades que existem em coisas que parecem muito diversas. Tá? Enquanto que o esprit de finesse é a capacidade de perceber a diferença entre aquilo que parece igual. Tá? Então, por exemplo, na medicina, o estudo das doenças é o estudo dos grandes blocos de doenças. Tá? Agora, o tratamento médico de cada paciente é uma arte, é um espírito de finesse. Tá? É aquilo que eu acabou de dizer, se há tanto me permitir o engenho e a arte. É um outro modo de dizer a mesma coisa. Quer dizer, o engenho é essa capacidade de percepção. Mas o importante é que se tinha a noção, no século XVII e XVI, já, de que era preciso complementar uma coisa com a outra. Mas aqui, hoje em dia, isso aparentemente desapareceu. Na verdade, a gente estuda a ciência como espírito de geometria e depois faz a aplicação prática como espírito de finesse. Eu preciso ter a noção geral da ciência. E nós estamos nesse percurso de realização do parâmetro da ciência. Tá? E nós não conseguimos ver outra coisa senão esse parâmetro da ciência. Tá? E a aplicação dele, que é a tecnologia. Então, vejam, isso não é muito alardeado ainda, sabe? Esse livro mais recente do Heidegger, né? Mas já tem uns 50 anos que ele escreveu isso, que é a questão de sabermos que tipo de ser humano deverá surgir. Se esse ser humano novo, ele será capaz de estar aberto a novos deuses. O que serão esses novos deuses? Sabe, você está achando assim que é um princípio de crendice? Eu não acho que talvez seja isso, não. Sabe? Pode ser simplesmente a noção de que a Terra é a mãe que nos abriga a todos, sabe? Que nos quer bem, que nos nutre. E nós a tratamos muito mal. Né? Então, veja, uma preocupação fundamental numa faculdade de arquitetura deveria ser com a preservação da água, com o tratamento do esgoto, com o reflorestamento e tudo mais. Mas isso não está na ordem do dia, tá? Não entra por aí e não entra da população, sabe? Mas vai ser preciso surgir um novo tipo de ser humano. O Nietzsche dizia que o ser humano histórico é aquele como se fosse um bloco de mármore a partir do qual teria de ser esculpida uma humanidade melhor. Tá? Só que essa humanidade melhor ainda não apareceu. Tá? E, em outro momento, no final, ele diz o que me permite suportar olhar para a história é que eu espero que esse homem histórico seja superado pelo homem além do ser humano, sabe? O ser além do humano, Übermensch, que foi traduzido como super-homem, como se fosse um homem super. E foi transformado em vontade de poder nos quadrinhos americanos, e agora é reproduzido em filmes, está lá. Tá? Quer dizer, como se um cara que rompesse paredes de concreto fosse capaz de dar um pulo e sair voando sem ter uma máquina de propulsão muito pesada.
porque ele tem que ser muito denso para passar por uma parede. Ah, personagem assim, não. O personagem é uma bobagem. O problema é por que as pessoas aceitam essa bobagem, sabe? Então, veja, o problema não é simplesmente que o Brasil tem um presidente que se baseou em fake news para fazer a propaganda. Não, a história toda é baseada em fake news. As coisas mais preciosas da cultura em que a gente vive, os valores mais elevados, parece que são fake news, sabe? Isso é muito difícil admitir isso, né? Os milagres de Cristo foram fake news? Eu não sei, sabe? Eu não estava lá para provar, mas eu não acredito que ele tivesse feito aquilo. Não. Ah, milagres são coisas que a medicina não explica, mas veja bem, a medicina que a gente tem hoje é extremamente primitiva e atrasada, sabe? E tem gente que acredita que uma pessoa é capaz de sobreviver por 30, 40 anos comendo uma hóstia por dia. Eu ouvi isso dos colégios de irmão marista. Há pouco tempo eu ouvi um executivo dizer essa mesma coisa, né? Quer dizer, até que ponto? Né? E veja bem, o que eu, de um país subdesenvolvido como o Brasil, né, sou capaz de observar que o grande Heidegger não viu coisas bem evidentes na crítica, no mito da caverna de Platão. Por que ele não viu? Né? Ele acha que palavras gregas resolvem e explicam o universo inteiro. Isso é uma crença dele, é uma ideologia dele, né? Que é vinda daqueles cursos de cultura humanística de alta qualidade, como nós nunca tivemos no Brasil, e num nível tal que países como Portugal e Espanha nunca tiveram também, entendeu? Então, a universidade não é o melhor lugar para se pensar de modo original. Mas fora da universidade também não tem lugar, sabe? Quer dizer, um Descartes foi capaz de pensar porque o pai dele era rico, né? Ele não precisava trabalhar para sobreviver, né? Agora, o problema é saber, e é uma pergunta muito delicada, né? Por que a mediania domina por toda parte? Né? Por que não se tem um pensamento de natureza mais elevada? Né? Por que não se vai além? Né? Por exemplo, a tabela de categorias que o Kant usa são 4 categorias, né? Quantidade, qualidade, modalidade, finalidade, né? Que são as que determinam as 4 definições do belo e as 4 definições do sublime, que é um erro de tradução do errado, né? Mas por que não se enxerga isso? Porque não se tem noção de lógica. Não se estuda a lógica de Port-Royal, onde é que essas categorias eram 7. Né? Não se estuda a lógica de Aristóteles, onde é que elas eram 10. Né? Então, agora, por que o Kant diz isso aí deveria ser discutido e ele não discute? O Heidegger, acho que em 1935, no livro dele sobre o Kant, que é um bom livro, muito bom, ele diz que isso aí é um problema, que o Kant percebe que é um problema, que deveria ser discutido, mas o próprio Heidegger não discute. Sabe? Por que há essa inibição? Por que há o fetiche de achar que certas palavras gregas vão ser a explicação de todo o universo? Sabe? Claro, tem a ver com o pensamento divino, a definição de Deus, o modo de entender o Deus dentro do cristianismo, dentro do catolicismo, especialmente. Tá? Agora, veja,
o que distingue a grande obra de arte. No século XVII, XVIII, principalmente, se usava a expressão je ne sais pas quoi. Eu não sei o que, esse algo a mais que ocorre nas grandes obras, né? Mas é algo que ocorre, que conduz o texto, a textura da obra. Mas é algo que vai além do horizonte do conteúdo manifesto da obra. E não é simplesmente a tradução do conteúdo manifesto a um conteúdo latente, é uma sombra que se projeta, uma fantasmagoria da própria obra, uma transcendência, uma aura que acontece em algumas grandes obras e que não acontece na maioria das obras. Não é nenhuma questão de propriamente intenção do autor, né? É uma coisa que só poucos autores puderam fazer, tá? Mas não fizeram quando queriam, fizeram quando aconteceu de fazer, tá? E não sei, por exemplo, no século XIX, dizia o Nietzsche, que a arte do século XIX se caracteriza pela bajulação dos gênios em relação às classes baixas, tá? Quer dizer, o grande amor vai ser feito por uma prostituta, né? A vida mais livre é de estudantes pobres, no La Bohème, por exemplo. Por que isso, né? Porque é preciso ser pobre para ser melhor, tá? Será que é mesmo? Sabe, não é a inversão da velha lei de que o superior é o que nasce em berço de ouro, que tem todas as chances que os outros não têm, tá? Então, vejam, o que permanece, o que fica. E vejam bem, eu estou insistindo naquele exemplo do topo das pirâmides e da expulsão do poeta da República. De certo modo, a humanidade tem uma predileção para destruir o que é melhor. Não é só simplesmente preservar o que é melhor em museus, né? Por exemplo, nós somos a capital do país, o maior país da América Latina. E nós não temos aqui um museu que esteja preocupado em preservar o melhor da arte brasileira, nem o melhor da produção regional daqui, né? Nós temos um teatro nacional que está há vários anos fechado e não apresenta nada, e ninguém reclama, fica tudo por isso mesmo, né? E não, parece que não existe outra alternativa, né? Então, vejam, por exemplo, o Napoleão, ele não era de origem aristocrática, mas ele conseguiu derrubar a maior parte das aristocracias europeias. Só que, na época, ele não podia fazer outra coisa, pelo jeito, senão botar os irmãos dele como novos monarcas, o que era um absurdo, né? Ele devia ter arranjado uma outra forma de governo, mas não achou, né? Então, vejam, a questão de preservar o melhor, de haver uma qualidade diferencial que permitisse distinguir o melhor e preservá-lo como tal, né? É uma questão que está profundamente ainda em aberto, né? E ver se a gente, os sistemas de pensamento são como que casas, como que edificações, elas têm limites, elas têm estruturações internas, né? E que as pessoas ficam andando como se fosse um absoluto, mas na verdade aquilo é decorrência de pressupostos, né? E aí as pessoas poderiam tratar de fazer uma coisa diferente, né? Não se vai adiante do pensamento só repetindo o que já foi feito. E principalmente com esse pano de fundo que nós temos dessa era do homem, né? Em que esse homem é um dominador da natureza, né? E um destruidor do lugar onde ele vive. E o que se pode constatar hoje é que os planetas mais próximos da Terra não vão ser capazes de abrigar a vida humana.
nem mesmo as luas de planetas mais distantes, como Saturno, Urano, lá sei o quê. Pode haver outros planetas em outros sistemas solares, mas eles estão tão distantes que o homem nunca vai chegar lá. Só que ele se ilude nas Guerras das Estrelas e outros filmes, de que apertar um botão surge um resplendor na tela e o cara anda com a velocidade da luz, e na verdade muito mais rápido que ela, porque daqui poucos segundos ele vai estar no outro planeta, entendeu? Então, nós estamos diante de uma solidão trágica do homem, diante do que não é cosmos e não é universo. E tudo é feito para que não se tenha consciência disso. Desde as religiões até a falta de consciência dentro das universidades. E que não se quer discutir essas coisas mais profundas, sabe? Bom,